Mas hoje coincidentemente, eu estava olhando aqui no intervalo, eu vi que existe um pedido de reflexão de um homem que tem 30 anos, ele não quer se identificar, a esposa tem 27, eles estão há 5 anos casados e já tem 8 meses em que eles começaram a viver uma crise. Essa crise começou quando a esposa perdeu o interesse pelo sexo. Claro, perdeu o interesse pelo sexo, naturalmente perdeu também o carinho, o que é um prejuízo ainda maior, né? Eu sempre digo que quando você tem uma crise, isso é natural, os casais sabem muito bem disso, não estou falando nenhuma novidade. Na vida de casado há crise, sim, do interesse sexual. Mas quando o carinho continua, parece que a crise fica mais fácil de ser superada. Mas aqui não. Neste caso, perdeu também todas as instâncias do carinho. Ficou uma relação muito dura. E ele está dizendo que a ama muito e que por causa deste amor ele ainda não traiu. Mas que ele está sentindo que não terá outra solução a não ser viver a traição. E que, se não houver uma solução para o problema, vai então pedir a separação. Mas ele está dizendo aqui que ele se sente muito torturado por isso, por ver no conflito essa solução tão drástica, porque ele considera o casamento dele sagrado, já disse, né, que ele ama muito a esposa, eles participam ativamente da igreja, e entenderia como um grande prejuízo perder, então, este vínculo, desfazer este vínculo. Ele não me disse aqui se tem filhos, mas ele falou dessa crise. 5 anos de casado jovens, né? Ele tinha 25, ela tinha 22, porque atualmente ele está com 30, ela com 27, e ele gostaria que eu comentasse um pouco essa situação deles. Bem, primeira coisa, que toda vez que nós estamos enfrentando uma crise matrimonial, nós não, eu nunca me casei, né? Às vezes algumas pessoas até ficam dizendo assim, ué padre, o senhor não casou e fica dando conselho para quem casou? Pois é, o ginecologista também, homem, também nunca paria um filho para poder conduzir um parto. Então a gente está justificado, né? A gente já viu muita gente, casada. Eu nasci dentro de um lugar onde o casamento foi muito bem sucedido, graças a Deus, com todas as dificuldades do meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, ele era ainda casado com a minha mãe. Então a gente sabe por aquilo que vê, por aquilo que lê, por aquilo que convive. E também é apenas uma palavra, não é uma solução. A nossa reflexão, eu não estou aqui pretensioso, dizendo que estou dando uma solução aos problemas que eu comento. Não, é apenas uma reflexão que pode ou não ajudar. Eu particularmente penso que o casamento, ele só é possível de ser duradouro quando ele passa pela experiência da escuta, quando ele passa pela experiência da fala. Mas eu não estou dizendo que essa fala e essa escuta, ou melhor, vou reformular. Quando eu falo fala, quando eu sugiro que o casamento precisa ter fala e escuta, eu estou falando daquilo que eu chamo de enfrentamento. Muitas vezes nós temos um conflito entre nós não dizemos, nós vamos permitindo que o tempo vá multiplicando as instâncias do conflito e daqui a pouco o conflito ficou muito maior do que nós. Por exemplo, depois de 8 meses de total desinteresse pelo sexo, esse rapaz começa a pensar na possibilidade de desfazer o vínculo por causa disso. Veja bem, minha gente, nos primeiros sinais de desinteresse, a gente tem que conversar. Ou até mesmo para buscar soluções. A mulher,
ela funciona com outro mecanismo muito diferente do nosso. A sexualidade do homem é toda para fora, né? A mulher é toda mais interna. E às vezes há um conflito até em relação ao prazer que a mulher sente. Isso aqui vale para todos os que assistem agora. Você já teve coragem de perguntar à sua esposa se ela está satisfeita com a vida sexual que vocês têm? Porque às vezes as mulheres, elas ficam muito caladas, elas passam pelo conflito sem dizerem nada. E depois, porque não se realizam, e por motivos que são diversos, às vezes os homens interpretam a sexualidade muito mais como uma satisfação de uma necessidade biológica, o que é terrível. Na vida matrimonial, o sexo, ele tem que recrutar todas as dimensões do respeito e da sacralidade que o outro tem. E por isso precisamos falar sobre isso, sim. Uma vez eu tive uma oportunidade de conversar com a mãe sobre isso, com a minha mãe. É claro que é difícil. Você pergunta: mãe, como era a sua vida sexual com meu pai? E ouvir da minha mãe o que eu ouvi foi: meu Deus, como essa mulher foi resignada. Você sabe muito bem, Cristian, que às vezes no casamento, a mulher, ela sofre muito por causa da vida sexual. Às vezes ela não tem nenhuma... Como é que nós podemos dizer isso? A mulher, a satisfação sexual da mulher é muito diferente, porque ela requer muito a dimensão do carinho. Você que é marido sabe disso. O quanto a Camila se realiza com você como homem, sobretudo quando você é carinhoso. O carinho, ele faz com que a vida sexual seja muito mais satisfatória. O problema é quando no casamento separa-se a relação genital da relação sexual. Mas, padre, mas são duas coisas diferentes? Sim. A relação genital é aquela que se reduz à dimensão biológica do sexo. E essa pode ser frustrante. A relação sexual, ela engloba o carinho, ela engloba o